Você está sozinho por escolha, mas um silêncio pesado que fica no peito quando você percebe que seu celular não recebe uma mensagem de verdade faz semanas. É o silêncio de andar por lugares cheios de gente e mesmo assim se sentir invisível. De ter pensamentos que você queria dividir com alguém, mas não ter com quem. De comemorar pequenas vitórias sozinho e carregar decepções sem ninguém para ajudar. Essa é a realidade de milhões de pessoas que estão sem amigos. Não porque querem, mas porque a vida acabou levando para esse caminho. Muita gente acha que essas pessoas são antissociais ou que preferem ficar sozinhas, mas isso ignora algo muito mais profundo. A psicologia de não ter amigos é bem mais complicada do que simples preferência ou personalidade. É um conjunto de experiências antigas, comportamentos aprendidos e formas de se proteger que acabam prendendo as pessoas em ciclos dos quais elas querem muito sair. Entender isso mostra algo desconfortável sobre as conexões humanas, o quanto elas são frágeis, o quanto podem escorregar das mãos e o quanto é difícil reconstruí-las depois que se perdem. Pesquisadores que estudam isolamento social descobriram algo impressionante. O cérebro de alguém sem amigos não só sente falta de companhia, ele realmente começa a mudar. As áreas responsáveis por entender expressões e sinais sociais ficam mais fracas. É como se a mente, sem contato com outras pessoas, começasse a esquecer como se conectar. Isso não é fraqueza ou escolha, é o cérebro se adaptando ao isolamento. Mas como alguém chega a esse ponto? Normalmente, a falta de amizades não acontece de repente. É algo que vai acontecendo aos poucos, começando com pequenas decepções. Talvez tenha começado na infância, sendo deixado de lado nas brincadeiras. Talvez tenha sido um amigo que contou um segredo, ou um grupo que se afastou sem explicação, deixando a pessoa se perguntando o que fez de errado. Essas experiências criam o que psicólogos chamam de aprendizado social. O cérebro passa a ligar vulnerabilidade com dor, confiança com decepção e se abrir com rejeição. Então ele cria proteções. Diz para a pessoa se fechar um pouco, falar menos, esperar menos dos outros. Isso não é consciente, é automático, uma forma de tentar evitar sofrer de novo. Com o tempo, essas proteções viram barreiras invisíveis. A pessoa começa a interpretar situações neutras como sinais de desinteresse. Lê demais uma resposta atrasada, um plano cancelado. Acha que os outros só estão sendo educados quando são gentis. Esse medo constante de rejeição acaba criando justamente o afastamento que ela tanto teme. Existe outra parte disso que é pouco comentada. Pessoas sem amigos geralmente desenvolvem um mundo interno muito forte. Como não tem conversa externa, a conversa interna fica mais alta. Elas revivem encontros antigos várias vezes, analisam tudo, ensaiam conversas futuras que talvez nunca aconteçam. Criam amizades imaginadas do jeito que gostariam que fossem. Esse mundo interno vira um refúgio, mas também uma prisão. É um lugar onde elas podem ser quem são, sem medo de julgamento. Mas também é um lugar onde os pensamentos podem virar espirais, sem alguém de fora para trazer outra visão. Sem amigos para oferecer uma segunda opinião, o pensamento fica rígido, travado. E existe uma ironia nisso. Muita gente sem amigos tem uma inteligência emocional enorme. Passaram tanto tempo olhando de fora que entendem muito da dinâmica social. Percebem falsidade rápido. Notam quando o sorriso de alguém não combina com os olhos. Captam mudanças sutis no clima de um grupo. Mas essa sensibilidade também machuca. Quando você percebe quando algo é falso, fica difícil aceitar relações rasas. E o problema é que amizades verdadeiras exigem vulnerabilidade. E ser vulnerável é assustador quando você já foi ferido. Então essas pessoas esperam. Esperam alguém que pareça seguro para se abrir, alguém com interesse real e não por obrigação, alguém capaz de lidar com sua profundidade sem fugir. Mas,
Enquanto esperam essa conexão perfeita, podem parecer distantes, criando barreiras sem querer. A falta de amizades também muda como elas se veem. Sem amigos para refletir qualidades positivas, a autoimagem fica distorcida. Elas focam nos defeitos, ignoram pontos fortes, acreditam que não tem nada de especial para oferecer. E com essa visão, interpretam tudo de forma negativa. Se alguém mostra interesse, elas duvidam. Acham que é só educação, que a pessoa vai perceber o que está errado e ir embora. Esse medo, nascido de dor antiga, destrói chances novas. E o mais triste é que pessoas sem amigos geralmente desejam conexão mais do que qualquer outra. Elas sentem falta disso tão profundamente que entendem seu valor de um jeito que outros nem percebem. Elas não querem conversas rasas. Querem aquele tipo de amizade em que o silêncio é confortável, em que são realmente vistas. Esse desejo por profundidade faz com que descartem interações leves, que poderiam crescer com o tempo. Querem pular a fase da conversa fiada, mas relacionamentos precisam dessa fase para crescer de forma natural. A adaptação à vida sem amigos também muda como experimentam o tempo. Sem momentos compartilhados, o tempo parece vazio. Às vezes esquecem o que fizeram no fim de semana, porque não aconteceu nada marcante. Outras vezes, lembram de uma pequena interação por dias, porque foi a única conexão que tiveram. A relação com a solitude fica confusa. Por um lado, aprenderam a ficar bem sozinhas, desenvolveram hobbies, interesses, criatividade. Mas isso também vira uma armadilha. Quanto mais tempo passam sozinhas, mais estranho o contato social parece. Quanto mais estranho parece, mais ansiedade sentem. E quanto mais ansiosas ficam, mais evitam contato. E aí vem o enferrujar social. Coisas simples, como conversar, viram esforço. Elas duvidam das próprias palavras. Analisam tudo em detalhes. O natural vira artificial. Isso cria outro ciclo. O que elas mais precisam, contato, é o que mais temem porque estão sem prática. Ficam nervosas, o que atrapalha a interação, o que reforça a ideia de que não são boas nisso. Existe ainda o peso social. A sociedade espera que você tenha amigos. Espera que tenha com quem contar, com quem sair, com quem dividir momentos. Quando você não tem isso, sente que está falhando como pessoa. Muitas desenvolvem truques para esconder a solidão. Recusam convites para não admitir que não têm companhia. Inventam desculpas. Evitam conversas sobre vida social. Essa atuação constante cansa e isola ainda mais. A internet piora isso. As redes sociais mostram constantemente pessoas com amigos, viagens, festas. É como assistir à vida dos outros enquanto a sua não acontece. A comparação dói. Parece que todo mundo descobriu um segredo que você não tem. Mas, ao mesmo tempo, a internet também dá um respiro. Fóruns, grupos anônimos, amizades online oferecem um tipo de conexão menos ameaçadora. Mas, quando você fecha o computador, a falta de presença física fica ainda mais evidente. Sem amigos, até as emoções mudam. Alegria parece menor quando não é compartilhada. Tristeza fica mais pesada. Raiva vira algo que você só engole. Sem alguém para dividir, as emoções acumulam. E quando finalmente aparece alguém para ouvir, parece tarde demais. As histórias já esfriaram, o momento já passou. A esperança também vira um vai e vem. Em alguns dias, acreditam que tudo pode mudar. Em outros, aceitam a solidão como destino. Isso cansa profundamente. A sensibilidade à rejeição aumenta. Uma resposta atrasada vira prova de desinteresse. Um plano cancelado vira confirmação de que não são prioridade. Uma conversa que segue sem você vira sinal de que não pertence ao grupo. E isso raramente corresponde à realidade, mas o cérebro vulnerável acredita no pior. Outro ponto marcante é que essas pessoas geralmente tratam os outros muito bem.
às vezes até demais. Ficam tão agradecidas por qualquer interação que toleram situações ruins. Tentam ser perfeitas, agradáveis, leves, esperando que isso faça com que gostem delas. Mas isso impede que relações reais se formem, porque você esconde quem realmente é. O medo de ser demais vira constante. Monitoram tudo o que fazem. Isso cria distância, mesmo quando estão perto. O tempo passa diferente. Fins de semana são longos. Feriados machucam. Aniversários passam quase despercebidos. Mas, no meio disso tudo, algo bonito também acontece. Sem validação externa, elas se conhecem, descobrem seu verdadeiro eu. Criam paixões, descobrem interesses que são realmente delas. Tornam-se especialistas na própria companhia. Essa autoconsciência também permite que percebam coisas que muitos não percebem, como manipulações, teatralidades e falsidades sociais. Mas isso também vira barreira. Quando você enxerga que muita coisa é teatro, fica difícil relaxar. Situações sociais viram algo cansativo. Dias de preparo para um encontro simples. Espontaneidade vira ensaio. O crítico interno cresce. Sem amigos para dar outra perspectiva, a autocrítica domina. Até o sono muda. As noites são longas e silenciosas. A mente vira para dentro, às vezes no pior momento. Elas observam tudo. Notam quando não são incluídas. Enxergam como grupos se formam. Viram estudiosas do comportamento humano, enquanto continuam de fora dele. O lar vira refúgio e prisão. Um lugar seguro, mas que dificulta sair para o mundo. A tecnologia vira tanto uma ponte quanto um lembrete doloroso. No fim, entender a psicologia de pessoas sem amigos revela algo. Conexão não é luxo. É necessidade humana básica. E isolamento não é falha de caráter. É um conjunto de proteções que um dia fizeram sentido, mas que hoje bloqueiam o que o coração mais deseja. Para quem caminha por esse caminho, lembre-se: sua profundidade, sua sensibilidade e seu autoconhecimento não são obstáculos. São exatamente o que torna você alguém especial.